Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos às nossas aulas, os nossos resumos de patologia. E essa é a nossa segunda aula, o nosso segundo resumo, e essa aula também vai ser dividida em dois momentos, tá? Primeiro a gente vai falar sobre o exame citopatológico e depois sobre o exame histopatológico, porque o tema da nossa aula é métodos de estudo em patologia. Então a gente vai aqui falar sobre os dois carros-chefes do trabalho de um patologista, tá certo? Os dois principais exames que no dia a dia do patologista ele recebe lá no laboratório dele, tá bom? Então, pega seu caderninho, pega sua caneta, faz aí uns resumos, anota os tópicos para que depois você possa estudar bastante para ter aquele domínio do assunto, tá bom? Nós conversamos na nossa última aula. Se você não assistiu, você vai lá no nosso canal, você pega a playlist de patologia e você assiste, tá bom? Porque foi o início, a introdução ao estudo da patologia. A gente viu que patologia significa o estudo da dor, o estudo do sofrimento, o estudo daquela coisa anormal, desagradável, disfuncional, que está acontecendo no corpo, que está acontecendo a pessoa está exibindo, manifestando sinais e sintomas, ou nem está ainda, né? Mas que exibirá se aquela patologia, se aquele processo ruim, errado, anormal, não for logo interrompido, não for logo retirado. E a gente viu na nossa aula passada que esse conceito de estar doente e estar saudável, ele é muito amplo, né? E a gente viu diferentes concepções do processo de saúde com doença ao longo da história, em diferentes culturas, em diferentes pontos de vista religiosos de um povo. E a gente viu também que existem muitas, dentre essas muitas concepções, no início do século XX, a gente esteve diante do modelo biomédico, um modelo que priorizava, né, o cientificismo técnico, o conhecimento minucioso de uma determinada patologia. E a gente não pode deixar de dizer aqui que o patologista ele vai ser essa pessoa que vai ter que olhar de uma forma reducionista, minuciosa, localizada para uma determinada doença, tá? Entendê-la em seu aspecto estrutural, em seu aspecto celular, em seu aspecto histológico e também em seu aspecto fisiológico e também em seu aspecto patológico, clinicamente falando, tá bom? Então, aqui nós vamos começar a falar sobre os mecanismos os mecanismos que possibilitam ao patologista ver aquilo que é invisível aos nossos olhos, tá? Então ele precisa de uma luz, ele precisa de umas lentes de aumento e ele precisa de uns corantes para que ele possa enxergar, né? O que é que está acontecendo a nível celular, a nível tecidual com o órgão de uma pessoa. A partir daí, ele vai conhecendo, olhando, analisando aquela lâmina, que é o que a gente vai ver hoje, ele vai emitir um laudo citológico, um laudo histopatológico, a partir do que ele viu ali. Então, ele precisa conhecer os aspectos normais de um tecido, de uma célula e de um tecido, a organização normal daquelas células dentro do tecido, para que ele possa conhecer a organização anormal, tá bom? Eu vou começar essa aula falando sobre um assunto que é, digamos assim, o dia a dia da maioria dos laboratórios de citopatologia. Eu vou começar com uma pergunta sobre um assunto muito interessante de estudar aqui no nosso currículo de patologia, que é a epidemiologia dos tumores. Quando a gente está estudando neoplasias, a gente vai estudar um pouco mais lá na frente, quando a gente está estudando a epidemiologia dos tumores, a gente sempre fala olhando assim no mapa do Brasil, sabe? Quais são os principais tipos de câncer no Brasil? Quais são os mais incidentes entre as mulheres que moram no sul? Será que é o mesmo que as mulheres que moram no norte? Será que a incidência de câncer de pele é a mesma de quem mora no litoral, de quem mora lá no sul do Brasil? Será que o câncer de pulmão tem a mesma incidência nos vários lugares, dependendo dos vários tipos de padrões de comportamento dos homens? O fumo está ligado ao frio? A gente tem várias perguntas que a gente responde, que a gente vai buscando informação, montando o quebra-cabeça epidemiológico dos tumores, né? E eu queria começar fazendo uma pergunta
sobre o tipo de tumor que mais acomete as mulheres no Amazonas. Eu sei que eu tenho esse sotaque nordestino, né? Só que eu tenho morado aqui no Amazonas nesses últimos anos e aqui a gente gosta muito de discutir esse assunto, né? A gente entende que a gente tem uma incidência de câncer um pouco diferente de outras regiões do Brasil, tá? Eu vou começar então com uma pergunta e depois você vai entender por quê. Você sabe qual é o tipo de câncer que mais acomete as mulheres no Amazonas? Será que é o câncer de pele? Será que é o câncer de mama? Será que é o câncer de colo de útero? Se você respondeu câncer de colo de útero, você acertou. O câncer de colo de útero no estado do Amazonas é o mais prevalente entre as mulheres, ultrapassando até mesmo pele e mama, que são os maiores, né, respectivamente, o primeiro e segundo lugar, respectivamente, em praticamente todo mundo, em todo o Brasil. O câncer de pele não melanoma, ele quase sempre é o primeiro colocado, o principal câncer entre as mulheres, seguido pelo câncer de mama. E só em terceiro lugar é que vem o câncer de colo de útero, mas no Amazonas não. No Amazonas, nós temos que o câncer de colo de útero, ele é o primeiro colocado na lista dos tumores mais prevalentes. E por quê? Né? Por que a gente vive essa situação epidemiológica? Existem alguns fatores possíveis, né? Como fatores culturais, podemos ter facilidade genética também envolvida, que também está sendo estudado. E existe também o problema da cobertura, do exame, da detecção precoce, que pelo próprio tamanho do estado, fica difícil de você alcançar, né? Do sistema de saúde, alcançar verdadeiramente, de forma com qualidade, as mulheres que moram nos lugares mais remotos e de mais difícil acesso, né? Lugares isolados, a gente tem cheias dos rios, a cheia e a seca, né? Que também dificultam a locomoção. Enfim, nós temos alguns fatores que determinam essa maior incidência de câncer de colo de útero e a gente vai estudar isso em detalhes lá na nossa aula de epidemiologia dos tumores. Só que eu tenho outra pergunta. Você sabe como podemos diagnosticar o câncer de colo de útero? Já ouviu falar no exame preventivo de Papa Nicolau? Geralmente a gente está cansado já de saber que existe esse exame preventivo. Todo mundo já ouviu falar. E você, estudante de saúde, com certeza já ouviu falar, né? A gente tem um exame que é capaz de dar um diagnóstico precoce, capaz de ver a morfologia das células, de acompanhar durante os anos a morfologia, a forma das células lá do colo do útero, para que quando, né, os exames periodicamente vão sendo feitos e de um ano para outro, ou de 2 em 2 anos na sua realização, pode ser visto se houve alteração na forma daquelas células. Se há algum tipo de alteração, aquela mulher precisa ser acompanhada mais de perto, tá bom? Então, o exame preventivo de Papa Nicolau é um exame de prevenção ao câncer de colo de útero, para diagnosticar precocemente, para rastrear as mulheres que aparentemente estão normais, saudáveis ainda, né? Para que possa ser dado um diagnóstico precoce, o mais precoce possível, digamos assim. O exame de Papa Nicolau é, portanto, um importante exame complementar diagnóstico para verificar se há células de aspecto maligno no colo do útero daquela mulher. Faz então a raspagem dessa região do colo de útero, tanto ectocépse como endocépse, e coloca-se essas células raspadas com escovinha, com espátula, em uma lâmina. Manda-se essa lâmina para o laboratório. Lá no laboratório, essas células, né, coletadas, raspadas, elas vão ser coradas com a bateria de corantes e um profissional irá então observá-las ao microscópio. Esse profissional é o patologista ou citopatologista. O exame preventivo de Papa Nicolau, então, é um tipo de exame complementar, como o nome está dizendo, é um exame complementar. Estes exames, eles são usados para ajudar um profissional de saúde a chegar a alguma conclusão diagnóstica. Isso é, chegar a alguma definição sobre qual é a doença
que aquele paciente está apresentando, qual é a normalidade. Tá bom? Então, a gente tem vários tipos de exames complementares. Por exemplo, os exames de imagem são exames complementares. Um raio-x, uma tomografia, uma ressonância, tá? Os exames de sangue, as sorologias, os hemogramas, as dosagens de hormônios, por exemplo, são exames complementares. Você não pode, através dos seus sentidos naturais, saber se a pessoa está com linfócitos aumentados, linfócitos com morfologia alterada, menor quantidade de... Tá? Então, todas essas coisas que a gente precisa de técnicas diagnósticas complementares, a gente chama tudo isso de exame complementar. E o exame preventivo de Papa Nicolau, que é a citologia, que é o exame citopatológico mais feito todos os anos em todo o mundo, também é um exame complementar. E é sobre ele que a gente vai falar hoje. Então, para tudo, porque nessa aula nós iremos tratar especificamente dos exames citológicos. Venha comigo. Então, vamos definir esse exame citológico ou citopatológico. É um exame complementar que consiste na observação das células isoladas, obtidas através ou de um raspado ou de uma aspiração, principalmente, tá? Procura-se examinar se as células que foram raspadas ou aspiradas, elas apresentam aspectos morfológicos de normalidade. Então, o patologista ele tem que conhecer os aspectos morfológicos normais daquelas células. Se ele está analisando colo de útero, ele tem que saber bem a morfologia daquelas células. Se ele está analisando tireoide, ele tem que saber bem a morfologia normal daquelas células, tá bom? Então, se eles apresentam aspecto, se essas células, né, apresentam aspecto morfológico de normalidade ou não, ou se apresentam alterações, e o perigo está nessas alterações, é aí onde o perigo mora, tá bom? E é possível também observar, por exemplo, a presença de micro-organismos, alguns micro-organismos também nessas lâminas. Principalmente, nós temos a citologia esfoliativa e a citologia aspirativa. A citologia esfoliativa quando se obtém as células que vão ser examinadas, que estão lá na lâmina, através de um raspado com uma espátula, né, de madeira, de metal, geralmente madeira, ou uma escovinha. E a citologia aspirativa é quando se obtém as células por um processo de aspiração com uma agulha fina, bem fina. A gente vai passar um tempo aqui falando primeiro sobre a citologia esfoliativa, que é a mais comum, mais realizada, que é o carro-chefe dos laboratórios de citopatologia, e depois trataremos da citologia aspirativa. Então, vamos definir o que é citologia esfoliativa. É um exame complementar para análise de células de superfícies epiteliais, que são esfoliadas através da descamação natural ou de uma raspagem, que é o mais comum, através de uma raspagem. Então, a gente vai examinar as células superficiais, tá bom? Quais são as principais indicações? Para rastreio de lesões malignas ou potencialmente malignas, em primeiro lugar, que é o principal motivo por que as mulheres fazem o Papa Nicolau, tá bom? O exame preventivo de Papa Nicolau, ela vai então, o profissional vai obter células raspadas do seu colo de útero, mesmo que ela não está sentindo nada ainda, para fazer isso de forma sistemática, periódica, para acompanhar a morfologia das células do colo do útero de uma mulher. Então, isso se chama rastreio, é você tentar descobrir alguma coisa quando quando nem apresentou ainda, quando a pessoa não apresentou ainda sinais e sintomas, tá bom? Então, você vai, descobrir antes, é um exame de rastreio, tá certo? Também se faz citologia esfoliativa quando há suspeita de lesões malignas ou infecciosas na superfície celular, para, fazer um diagnóstico diferencial, dar um pouco mais de certeza ao exame clínico, no caso das infecciosas, né? Ou quando você já tem mesmo a suspeita de que há ali um processo maligno, a neoplasia maligna se estabelecendo, tá bom? Também se pode fazer, né, uma citologia esfoliativa, uma raspagem com a análise daquelas células. Em lesão ulcerada, sem um diagnóstico definitivo, uma lesão ulcerada, úlcera é uma ferida, tá bom? Uma perda de continuidade do tecido epitelial expondo o tecido conjuntivo. Então, se você tem uma lesão ulcerada que não cicatriza,
que você já esperou algum tempo, já passou aquelas pomadinhas, sei lá, para o que você achava que era. O profissional já tratou com uma forma usual, esperou e não desaparece aquele processo cerado. Pode-se fazer um diagnóstico definitivo, porque existem algumas neoplasias que têm como característica a apresentação cerada. Diante da recusa do paciente em realizar uma biópsia, tem gente que fica em pânico quando escuta essa palavra biópsia, porque já associa a um acometimento por um câncer, né? Aparecimento de um câncer. Então, se você tem uma recusa, dependendo do tipo de lesão, né, epitelial, você pode sugerir que seja feita uma citologia enquanto você conversa, enquanto aquele paciente pensa, né, digere melhor aquela ideia. Também pode-se começar fazendo uma citologia quando as condições de saúde geral do paciente não permitem a realização de uma biópsia. Uma biópsia é uma retirada de um pedaço do tecido, de um fragmento daquela lesão, tá? Então, é um processo cirúrgico, tá bom? Precisa de anestesia, precisa que o paciente esteja compensado na sua pressão, na sua diabetes, nos seus valores de hemostasia. Então, quando as condições de saúde geral de um paciente não permitem a realização de uma biópsia logo de cara, também pode-se lançar mão de uma citologia, tá bom? E outras indicações também. A citologia exfoliativa mais realizada em todo o mundo é a citologia oncótica de Papa Nicolau. Quando você vê esse termo oncótica, você já sabe que está relacionado a tumor, tá? Aumento de volume. Então, é um exame complementar que busca ver as alterações do epitélio ecto e endocervical para detectar precocemente possíveis tumores, tá bom? Então, o Dr. Jorge Papanicolaou, ele foi um ginecologista que acho que ele era grego e depois de um tempo trabalhando na Europa, ele se estabeleceu mesmo profissionalmente nos Estados Unidos e ele estudava mudanças no epitélio durante as diferentes fases do ciclo menstrual. Então, nos primeiros 15 dias, né, que é aquela fase folicular, que é o hormônio, que o estrógeno, que o hormônio folículo estimulante estão atuando mais. Depois vem a fase da ovulação, luteinizante, tá? E aí todas essas fases do ciclo menstrual, as células têm características específicas, por isso que é importante quando a mulher faz o Papa Nicolau, ela dizer a data da sua última menstruação. Tem que estar lá na lâmina, porque essa morfologia de cada fase, ela é conhecida pelo citologista, tá bom? Então, ele desenvolveu um protocolo de coloração para as células dos epitélios endocervical e ectocervical e descreveu as características morfológicas desse epitélio diante das influências hormonais de cada uma das fases do ciclo menstrual, tá bom? Então, estudar a morfologia daquela região a fundo propiciou então o desenvolvimento de uma bateria, né, de uma gradação citológica de malignidade. O que é uma célula normal e o que é uma célula alterada, tá bom? Então, esse método dele de coletar essas células, corar essas células e depois visualizar essas células em microscópio, essa metodologia teve modificações que foram implementadas com o tempo, só que as bases desse exame permanecem as mesmas até hoje. Teve alguns melhoramentos, algumas formas diferentes de conservação, de formas diferentes de fabricar a lâmina, como a citologia em meio líquido, por exemplo. Mas a base do exame é praticamente a mesma. Quando a mulher, então, vai hoje lá no postinho para fazer o seu preventivo, a gente chama de kit para citologia exfoliativa, tá? De Papa Nicolau convencional, porque tem técnicas modificadas, mas o grosso mesmo, lá na rede pública, na maioria dos laboratórios, até particulares, a citologia convencional, por ser mais barata, ela é mais utilizada. O que é que tem nesse kit? Tem um espéculo vaginal, que é esse aparelhozinho aqui, que parece um bico de pato, que vai ser introduzido no canal vaginal e vai abrir, né, separar as paredes do canal vaginal, permitindo uma visualização do colo do útero. Também tem luvas, um par de luva, tem uma lâmina, tem uma espátula de aire, que é uma espátula de madeira com as extremidades um pouquinho diferentes, e uma escova endocervical, além de um fixador que pode ser o álcool mesmo que já tem lá no postinho de saúde.
Para a coleta do preventivo, a mulher então vai se colocar em posição ginecológica e o profissional vai afastar, né, os lábios e vai introduzir o espéculo vaginal, fechadinho, tá bom? Quando ele já estiver posicionado, então o profissional vai abrir o espéculo aqui fora para que possa mostrar bem essa região aqui de colo do útero. Então, vai ter uma luz aqui fora, um foco, tá certo? Que vai emitir a luz e vai dar para visualizar bem, iluminar, né? Visualizar bem essa região. Então, isso aqui é o útero, isso aqui é o corpo do útero, isso aqui é o colo do útero. O colo do útero ele é dividido em ectocérvice e endocérvice, que é essa região mais interna, tá bom? Então, em primeiro lugar, o profissional vai fazer uma coleta de ectocérvice com espátula de Aire. Lá na faculdade, se você for fazer enfermagem, se você estiver fazendo medicina, se você estiver fazendo talvez biomedicina, você vai aprender a fazer essa coleta, tá bom? A posicionar corretamente a espátula de Aire, fazer, né, o movimento, a rotação, depois retira a espátula de Aire, passa na lâmina com delicadeza, mas com firmeza, tá certo? E depois vem com a escovinha, e essa escovinha, ela é introduzida mais internamente aqui na endocérvice, tá? Também tem as rotações, depois retira e passa em outra direção. Pode, às vezes, passar o material da ectocérvice mais embaixo e da endocérvice mais em cima, ou então um numa direção e outro noutra direção. E o patologista, quando ele olha a lâmina, ele sabe, então, diferenciar, tá certo? Essa lâmina precisará ser fixada, tá bom? Geralmente ela é colocada em álcool a 92 ou álcool a 70, geralmente a 92, tá certo? Que tem lá já no postinho. Ele é, então, colocado naqueles potes plásticos, identificada, a lâmina precisa ser identificada, e ela vai ser, então, enviada para um laboratório de citopatologia. Vamos olhar mais de perto esse espéculo vaginal. Então, o espéculo vaginal, ele pode ter 3 tamanhos, P, M ou G, porque tem mulheres que são mais baixinhas e mulheres que são mais altas, e a extensão, o comprimento do canal vaginal meio que acompanha, né, a estatura da mulher, tá bom? Então, se você vê uma mulher bem alta, você já vai imaginar que ali você vai precisar de um espéculo maior, tá certo? Mais comprido para alcançar o colo do útero de uma maneira melhor, tá certo? As bordas, geralmente de plástico, né? As bordas, elas são antitraumáticas, elas são arredondadas para não machucar, né, as paredes vaginais. Se houver muita resistência na introdução do espéculo, o profissional às vezes molha com soro fisiológico para lubrificar um pouco, né? Aqui a gente tem esse dispositivo que é chamado de borboleta, que serve então para abrir. Na hora que o espéculo ele é posicionado, então o profissional vai abrir para poder visualizar o colo do útero melhor. Então, o espéculo vaginal, a mulher primeiramente se coloca em posição ginecológica, repetindo, tá bom? Que eu já falei. O profissional introduz o espéculo na vagina e gira lentamente o abridor com a finalidade de separar as paredes vaginais e permitir a visualização do colo do útero. Eu vou colocar aqui embaixo, não vou abrir agora que fica dando, né, bugando aqui no YouTube, mas eu vou colocar embaixo esse link desses alunos que fizeram esse vídeo para que você possa acompanhar o passo a passo da coleta do preventivo de uma forma bem legal, tá bom? Dá uma paradinha aqui, vai lá nesse videozinho e você pode ver de uma forma bem didática como é que é feita a coleta do preventivo. Continuando, a mulher já se colocou em posição ginecológica, o profissional já introduziu o espéculo, já abriu o espéculo, já posicionou o foco. Agora ele vai partir para a coleta. O profissional introduz a espátula de Aire para coletar as células da camada mais externa do colo do útero, da ectocépse. A coleta primeiro vai na ectocépse,
até mesmo porque a endossébice geralmente sangra um pouquinho, então, para não ficar borrada de muita hemácia a lâmina, primeiro se faz a ectossepse. Faz uma rotação, faz 3 vezes rotação de 360 graus, delicadamente, mas com firmeza, e a seguir espatula o raspado sobre a lâmina. No segundo momento, o profissional introduz a escova endocervical no canal endocervical. A escova endocervical ela é compridinha, ela tem essas cerdas de nylon na extremidade, ela é bem delicada, tá bom? E esse movimento tem que ser bem delicado. Você deve girar delicadamente em 360 graus por 3 vezes também. A seguir, friccionar a escova, as cerdas da escova sobre a lâmina. E essa lâmina, então, deverá ser imersa em álcool a 70, olha aqui, gente, é 70, tá? Ou em outra solução fixadora. Vou colocar aqui embaixo também esse link da aula de coleta de exame citopatológico da professora Juliana Mello, e ela explica de um jeito bem legal também, tá bom? Dá uma paradinha de novo agora e clica lá nessa aula dela. É um vídeo bem curtinho. Depois que a coleta é realizada, o que é que acontece com aquela lâmina? É sobre isso que a gente vai falar agora. Você vai acompanhar para ver o que é que acontece depois que a lâmina é preparada lá no posto de saúde ou lá no consultório e enviada para o laboratório. Como eu falei, isso aqui é o jeito convencional, a citologia convencional. A gente tem outros tipos de citologia que a escovinha é um pouco diferente, tá bom? Você pode colocar aí, fazer uma pesquisa sobre citologia em meio líquido, por exemplo. Ela é um pouco diferente a coleta, a lâmina não é feita lá no laboratório, na clínica pelo profissional que coleta, não. Ela é feita lá no laboratório de forma automatizada. E a lâmina fica muito bonita também, de uma qualidade superior, tá bom? Para leitura pelo patologista. Você acompanha lá. Mas por enquanto a gente vai continuar aqui falando na citologia convencional, pessoal. No laboratório, as lâminas elas vão ser coradas, elas vão passar por um processo de coloração, utilizando um conjunto de corantes que tem afinidades por diferentes componentes das células. Os mais comuns são, dentro da bateria de coloração, você ter a hematoxilina de Harris, que cora algumas células, alguns componentes celulares e tem uma coloração azulada, roxeada. O Orange G6, que já tem uma coloração mais puxada para o laranja e para o rosa, e o EA50, que já é uma coloração mais esverdeada. Esse processo de coloração ele pode ser manual ou ele pode ser automatizado, dependendo do fluxo da quantidade mesmo de lâminas que um laboratório recebe todo dia. Isso é uma bateria de coloração. Dentro de cada frasco desse aqui embaixo, fica um dos componentes da sequência que a gente viu no slide anterior. Álcool 90, álcool 80, água 70, água, o corante, depois álcool, depois água, depois o corante, tá bom? Então, aqui fica uma cestinha com várias lâminas dentro e vai sendo passado de um frasco para outro, tá bom? E ao final dessa coloração, essa lâmina precisa ir secar, passar por um processo de secagem. E ao final do processamento laboratorial, a lâmina vai estar pronta e ela então vai ser analisada. Chegou a hora de entrar em ação o citopatologista. Quem é esse citopatologista? O citopatologista ele pode ser um médico, ele pode ser um farmacêutico e ele pode ser um biomédico, mas eles todos devem ter especialização nessa área de conhecimento. Ele tem que ser especialista em citopatologia, porque nessa especialização ele vai estudar a morfologia normal das células e a morfologia alterada. Então, para auxiliar a leitura da lâmina, você já sabe, para propiciar a leitura da lâmina, vai ser necessário um microscópio de luz, que vocês já devem conhecer lá da histologia, tá certo? E as células vão ser analisadas no menor aumento, no maior aumento, a morfologia da célula epitelial da ectossépse, da epitelial da endossépse, tudo diferente, tá bom? Então, o citopatologista, ele deve saber discriminar, conhecer todos os aspectos normais e os aspectos alterados dessas células, além de algumas características celulares que são sugestivas de alguns tipos de infecções.
Nessa imagem ao lado, nós podemos ver células ectocervicais com aspecto de normalidade. As células elas vão ter um formato poligonal, um núcleo bem pequenininho. Você está vendo a relação núcleo-citoplasma? O núcleo ele é bem pequenininho em relação ao tamanho da célula. Nesse caso, o patologista vai olhar a lâmina toda e só vai ver células com aspectos de normalidade. A mulher pode ficar tranquila porque não há alterações pré-malignas e malignas. Nessa outra lâmina, a gente vê os dois tipos de epitélio cervical. Aqui a gente tem as células ectocervicais, a semelhança daquela que a gente viu no slide anterior, poligonais, com núcleo picnótico, pequenininho, né? E aqui a gente vê esse conjunto de células endocervicais com aspecto de normalidade. Então, o patologista tem que ver na lâmina tanto o epitélio ectocervical como o epitélio endocervical. Porém, nem sempre as células que estão lá na lâmina, elas estão com aspecto de normalidade. E esse é o objetivo do rastreamento, é descobrir logo no início, ainda sem, quando a lesão não está instalada, ou sem a pessoa manifestar sinais e sintomas, que a gente descubra logo que aquela pessoa está com aquela condição patológica. Então, os citopatologistas desenvolveram ao longo dos anos diferentes formas de classificar as células alteradas. Todos os anos não, mas periodicamente a Sociedade Brasileira de Patologia, ela faz a revisão dos seus laudos, de como chamar aquelas alterações celulares. E se você é um profissional que vai trabalhar diretamente com isso, recebendo esses resultados, fazendo a coleta e recebendo esses dados, você precisa estar sempre se atualizando, tá bom? Vendo qual é a última atualização na terminologia das lesões, para você estar sabendo ler aquele laudo e dar aquela informação para os pacientes, para as suas pacientes que vão lá se consultar com você. Então, por exemplo, do CISCOLO, que é o Sistema de Informação do Câncer de Colo de Útero. Até pouco tempo atrás utilizava-se essa classificação. Vamos ver se a lâmina se as células estavam todas elas com aquele aspecto de normalidade, normal, tá bom? Alterações reativas. Existem algumas alterações morfológicas que geralmente estão relacionadas com um processo inflamatório subjacente. Então, na lâmina vai ter as alterações celulares, só que vai ter muito célula inflamatória. Então, dá para se imaginar que aquelas reações, alterações morfológicas são advindas daquele processo inflamatório. Atipias escamosas de significado indeterminado. Lesão intraepitelial de baixo grau. Né? Antigamente, lembram da classificação que tinha as NICs, NIC1, NIC2, né? Que era neoplasia intracervical. Então, às vezes, a gente ainda vê nos laudos chamados dois nomes, tá certo? A LCIL, que é a lesão intraepitelial de baixo grau, barra HPV, porque podem ser vistas alterações celulares sugestivas da presença de HPV, que são os coilócitos. Lesão intraepitelial de alto grau, quando as células estão com várias características histológicas de malignidade, que a gente vai ver daqui a pouco. E até mesmo sugestivo de carcinoma invasivo, tá bom? Aqui você já tem que ter uma conduta mais agressiva, mandar para a colposcopia, fazer a biópsia, encaminhar aquela paciente. Vamos ver a seguir alguns exemplos de alterações celulares que os citopatologistas podem encontrar nas lâminas. E quando você olhar para essas próximas imagens, você sempre compare com essas células alteradas que a gente vai ver com aquelas células que você viu lá nas lâminas normais que a gente viu aqui, os 2 slides ou 3 slides anteriores, tá bom? Ao receber o resultado de um preventivo, você pode encontrar essa descrição: lesão intraepitelial escamosa de baixo grau, LCIL, HPV, coilocitose. O que o patologista viu? Ele viu essa célula aqui, ó. Essa célula aqui é um coilócito, isso aqui é sugestivo da presença do HPV. O que é que ela tem de anormal? Aqui seria uma célula normal, citoplasma, núcleo.
Nessa célula aqui, a gente vê esse halo perinuclear, essa diminuição, essa degeneração hidrópica, provavelmente relacionada à presença de HPV. Então, às vezes, você vê várias, o patologista, né, vê várias células assim. Então, isso aqui é uma célula coilocitótica, ok? Sugestiva da presença de HPV. Então, essa mulher precisa ser acompanhada mais de perto. Nesse caso aqui, a gente tem uma lesão intraepitelial escamosa de baixo grau, uma LCIL, que antigamente era chamado de neoplasia intracervical 1, intraepitelial cervical 1, a NIC1. O que é que a gente está vendo aqui? A gente já está vendo, olha aqui, uma célula de formato normal, né? Aqui a gente já está vendo que as células estão coradas, mais coradas em azul, que quer dizer que elas eram células que deveriam estar numa camada mais inferior do epitélio, não superficialmente. Elas já estão arredondadas, elas estão com um núcleo maior em relação à periferia, ao citoplasma. Então, aqui você tem uma perda de relação núcleo-citoplasma. Os núcleos eles estão aumentados em comparação com uma célula normal. Nessa imagem, a gente vê uma lesão intraepitelial escamosa de alto grau. O patologista, assim, lançou esse laudo, tá bom? Também chamado de NIC2, antigamente, neoplasia intraepitelial cervical 2. O que é que a gente vê nessa célula? A gente já vê um pleiomorfismo celular, um polimorfismo celular. Você vê células de variadas formas. Olha a forma dessa célula e olha a forma dessa célula e olha a forma dessa célula, tá? São formas diferentes. Então, você tem um polimorfismo celular. Você tem um problema também no tamanho. Você vê células grandes do lado de células menores, tá bom? Elas não têm mais um padrão só, como a gente viu naquelas lâminas iniciais. A gente está vendo aqui também células multinucleadas, e a gente também, 3 núcleos, 2 núcleos, 4 núcleos, e a gente vê também uma grande perda de relação núcleo-citoplasma. Olha só o tamanho desses núcleos em relação ao citoplasma e lembra de como que era antigamente. Da mesma forma, esse aqui também é classificado como uma lesão de alto grau de malignidade. Olha só a forma dessa célula, totalmente diferente daquela forma grande, poligonal, que a gente viu que era o normal. Olha o tamanho desse núcleo. Olha a diferença na forma. Essas células já estão com um aspecto bastante primitivo. Então, se o patologista vê esse tipo de célula na lâmina, ele certamente vai lançar que isso aqui está bem polimórfico, bem pleomórfico, bastante perda de núcleo, de relação núcleo-citoplasma, um alto grau de malignidade. O citopatologista, então, é esta pessoa que sabe, que conhece a morfologia normal das células e detecta e sabe, estuda a morfologia alterada, sabe classificar, tá ligado nas atualizações, tá certo? Da sociedade brasileira, dos laudos, da padronização. Então, o preventivo, ele é o feijão com arroz de um laboratório de citopatologia, tá bom? É o carro-chefe, é o que eles mais fazem e tem que fazer, sim, com muita responsabilidade, tem que fazer com muita cautela, né? Para que, a partir dali, a conduta para aquela paciente se estabeleça. Outra citologia muito realizada na prática médica é a citologia aspirativa. Mas, assim, uma quantidade bem menor que a citologia exfoliativa. E agora a gente vai falar um pouco sobre ela, sobre a citologia aspirativa. Venha comigo. Como o nome está dizendo, na citologia aspirativa, algo vai ser, então, aspirado. A gente vai ter que usar uma forma um pouco mais agressiva para coletar aquela amostra. Porque na citologia exfoliativa era uma coleta não invasiva, muito pouco invasiva, né? Porque a gente faz um raspado. Na citologia aspirativa, a gente não vai trabalhar mais com células superficiais, de epitélio superficial. A gente já vai trabalhar com tecidos mais profundos. Então, é usada uma agulha fina para aspirar células em tecidos não superficiais. Os principais sítios anatômicos onde são feitas citologias aspirativas são a tireoide e a mama,
tá bom? Vamos conferir agora os conceitos e indicações desses exames. A citologia expirativa é, então, um exame complementar que se destina a retirar células de nódulos com o objetivo de estudá-las microscopicamente, através do uso de uma agulha. A colheita das células é feita por aspiração, usando uma agulha de calibre bem fino, acoplada a uma seringa. Então, ela vai ser chamada de citologia aspirativa por agulha fina, CAF, ou mais comumente é chamado de punção aspirativa por agulha fina, uma PAF. Geralmente, quando a gente está falando de tireoide, principalmente de mama também, tá? As lesões, elas não são ainda, perdão, palpáveis clinicamente, elas são descobertas geralmente no exame ultrassonográfico. Então, na ultrassonografia de rotina, as mulheres principalmente, né, a partir de uma certa idade, a ultrassonografia de tireoide e a mamária, ela já entra no check-up dos exames feitos, né, anualmente ou de 2 em 2 anos, os exames periódicos das mulheres, tá? E nesses exames de ultrassonografia periódica, os cistos ou nódulos são encontrados. Então, quando ele tiver determinado tamanho e ele já tiver, não é só porque encontrou aquela visão, aquela imagem, né, ultrassonográfica, que já vai ter indicação de biópsia. Ele tem que ter um determinado tamanho, um determinado aspecto que os clínicos conhecem. E quando houver a indicação de uma punção, então é feita essa punção, tá? Então, na punção, quando ela não for palpável clinicamente, a coleta da citologia aspirativa ela deve ser feita guiada por ultrassonografia. Falando primeiro sobre a punção aspirativa na tireoide, ela é um dos exames citológicos mais realizados no mundo, porque o aparecimento de cistos e nódulos de tireoide são muito comuns. O câncer de tireoide tem vários tipos, né, subtipos histológicos de câncer de tireoide. É o tumor maligno de cabeça e pescoço mais prevalente, afetando principalmente pessoas do sexo feminino, principalmente mulheres. É um tipo de tumor que não é tão agressivo, geralmente, mas ele é bastante prevalente. Ele pode ser assintomático, só sendo descoberto por achados ultrassonográficos feitos durante os exames de rotina, ou ele pode ser sintomático, aumentos de volume, tá? Na região do pescoço e, por exemplo, sensação de sufocamento, é uma coisa bastante relatada pelas mulheres, tá bom? E aí a citologia, dependendo do tamanho do nódulo, ele vai ser encaminhado, vai ser realizado, tá bom? A paciente vai ser encaminhada para a realização da citologia aspirativa. Para a coleta, deve-se então aplicar um anestésico tópico, porque vai ser incômodo para o paciente ali, um anestésico local, e deve-se fazer a asepsia do local. A seguir, introduz-se a agulha. Se for um nódulo palpável, com a digital, né, do polegar e do indicador profissional, vai segurar onde ele está palpando e vai introduzir a agulha e fazer movimentos de vai e vem. Se ele for um nódulo ou um cisto que foi achado não palpável, né, que foi achado no exame ultrassonográfico, ele vai precisar da ultrassonografia para guiar o local onde ele deve introduzir a agulha. Após retirar a agulha, o conteúdo celular, então, ele vai ser depositado em uma lâmina de vidro e o esfregaço vai ser feito friccionando delicadamente uma lâmina contra a outra em um movimento único para não sofrer muita lise de célula. A lâmina, então, deve ser colocada em uma solução fixadora, álcool geralmente, e enviada para o laboratório. Quem quiser ver bem direitinho como se faz a coleta, tem esse vídeo bem curtinho aqui, que eu encontrei no YouTube. Vou deixar aqui embaixo o link também para vocês assistirem. Então, de forma semelhante, quando a lâmina chegar lá no laboratório, ela vai ser processada de forma semelhante ao que a gente já viu lá no exame citopatológico de Papa Nicolau. Tem uma bateria de corantes, tem álcool, água, tá? Então,
Há algumas variações de corantes, outros detalhes, tá bom? Quando o citopatologista, no final, chegar, sentar no microscópio e examinar a lâmina, ele também precisa conhecer muito bem os aspectos morfológicos normais das células tireoidianas e para que ele possa saber identificar quando essas células estiverem alteradas. Assim como para todas as lesões, também temos uma classificação específica para os achados citológicos da punção por agulha fina de tireoide, mostradas ao lado. E vale salientar que os citopatologistas estão sempre se reunindo, sempre atualizando essas classificações quando elas julgam necessário, tá bom? Então, a amostra pode vir insatisfatória, tem que coletar de novo, por algum motivo as células não vieram, não estão bem representadas, não foi bem fixada, tá bom? Pode ser também sugestivo de nódulo benigno, as células coletadas têm características morfológicas de normalidade, podem aparecer atipias de significado indeterminado, então tem que acompanhar aquele paciente, fazer uma nova citologia depois. Já pode ser suspeito de neoplasia, e a partir daí ele vai receber, o clínico vai receber aquele laudo e vai, se julgar necessário, enviar para um cirurgião de cabeça e pescoço, para um oncologista e por aí em diante, tá certo? Na mama é do mesmo jeito. Se o nódulo for palpável, então o profissional vai segurar com as suas digitais o nódulo e vai introduzir a agulha, fazendo movimentos em vai e vem, tentando garantir ao máximo que a agulha chegue até aquela lesão, tá bom? Por outro lado, se aquele nódulo foi descoberto num exame de imagem, então ele vai precisar ser guiado por uma ultrassonografia, tá certo? Para que a agulha realmente atinja o local da lesão e traga células representativas da lesão para ser colocado na lâmina. E da mesma forma que a citologia esfoliativa lá do Papa Nicolau e da citologia aspirativa de tireoide, na PAF de mama as lâminas também vão ser enviadas para o laboratório, lá elas vão ser coradas e, por fim, analisadas por um citopatologista. Ele vai analisar cuidadosamente a lâmina, a morfologia das suas células, e emitirá um laudo descrevendo os achados citopatológicos visualizados por ele e classificando aquela lâmina, aqueles achados citológicos, de acordo com as classificações lá da padronização dos laudos da Sociedade Brasileira de Patologia. Bem, pessoal, essa foi a nossa primeira aula de métodos de estudo em patologia. Como eu falei lá no início, a gente falou aqui nesta primeira aula sobre citopatologia e a gente vai falar na nossa próxima aula sobre histopatologia, tá bom? Então, espero vocês e até lá!